Talvez você esteja notando que muitos jovens não querem estudar. Não que antigamente fosse uma mega diferença e tudo mais, mas sim, hoje a gente tem percebido que cada vez menos jovens querem estudar. Inclusive, isso tem sido uma reclamação recorrente de vários professores e também de pais. Mas o que será que está por trás disso? O que a gente pode trazer de reflexão, tanto em cima disso, desta crítica, quanto também de possíveis soluções? Vamos ver se a gente consegue contribuir de alguma forma? Se você é jovem, se você é adulto e tem filhos, ou se você é professor, acredito que esse vídeo pode ser bem relevante para você. Caso você já acompanhe o canal, pode estar estranhando aqui o cenário, o vídeo e tudo mais. De fato, estou num cenário completamente improvisado, tá? Não estou nem na minha área de trabalho, nem na minha casa, nem nada do tipo. Então, estou completamente improvisado, mas tentando trazer conteúdos para vocês também mesmo assim, tá bom? Então não estranhe, depois eu volto aí para o meu habitat normal ou mesmo um novo habitat aí, tá bom? Então, bora pro vídeo, vamos falar um pouco desse assunto. Bom, primeira coisa, será que sim, está acontecendo esse fato? Jovens estão cada vez menos interessados em estudar e será que podemos fazer alguma coisa a respeito? Vamos começar por aí, o que será que está por trás dessas questões aí dos jovens, né? De fato, muitas pessoas têm notado aí que os jovens estão querendo estudar menos, tá? Cada vez menos. Podemos refletir um pouco sobre isso. Recentemente até vi um dado de que agora, pela primeira vez aí, pelo menos dos últimos anos, né, acho que até das últimas décadas, nós passamos o número de não leitores, passou a ser maior do que o número de leitores. Antigamente, apesar de ter um baixo nível de leitores aqui no Brasil, ele ainda era um pouco maior do que o de não leitores. Então, o que está acontecendo? Já estamos diminuindo o número de leitores, já era baixo, está diminuindo. Por que será que está acontecendo tudo isso? Será que a tecnologia tem a ver? Será que tem outros pontos aí? Bom, uma das reflexões que a gente pode ter é: o mundo está muito diferente do que era antigamente. As redes sociais, a internet, está mudando muito dessas coisas. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Hoje em dia, para você trabalhar, você vai ali ganhar 1, 2, 3, você vai começar no mercado de trabalho, você talvez comece ali ganhando um salário mínimo, 2 no máximo, certo? Não começa muito alto assim. Mas beleza, vamos colocar ali um salário mínimo, 2. Para você crescer ainda, passar a 3, passar a 4, passar a 5, isso toma um tempo e dedicação e muitas vezes isso acaba não acontecendo, até em vários ramos, né? Você às vezes não cresce o quão rápido você gostaria, no nível que você gostaria, então a dedicação é muito mais ampla do que você acredita às vezes. E o que acontece? Vamos comparar agora. Um monte de gente está criando inúmeros conteúdos na internet, redes sociais e tudo mais. Alguns conteúdos podemos chamar de relevantes, outros conteúdos poderemos chamar de vazios, mas que dá dinheiro para essa galera, certo? Mas aí o vazio também é subjetivo, o que às vezes é vazio para mim não é vazio para você, não é vazio para outro, certo? Mas sei lá, vamos pegar uma média aí, tá? Então tem conteúdos de baixa qualidade, mas que dão dinheiro, né? Você consegue fazer um public post. Aí o que acontece? Você compara, imagina aquelas pessoas ali, jovens, que querem tudo rápido, você vai chegar ali e vai comparar, eles vão comparar. Bom, ali aquela pessoa está criando uns conteúdozinhos e está ganhando dinheiro. Pô, por que eu não vou fazer isso? E aí você vai comparar com o mercado de trabalho. Bom, se você quiser virar engenheiro, médico, nutricionista, advogado, um monte de coisa aí, você vai ter que estudar vários anos para você ainda ter a sua permissão para executar aquela função. São áreas, então, que você precisa ainda de uma permissão, de uma licença ali, né? O conselho liberar alguma coisa. Beleza, mesma coisa o dentista. Então, você tem vários anos ali que você precisa estudar sem conseguir ainda poder trabalhar de fato na área. De repente pode estagiar e tal, mas não consegue ainda ser aquele profissional, né? Você não consegue executar a profissão desta forma. E tem as outras áreas que nem sempre precisa de um diploma para você trabalhar. Às vezes você consegue entrando com um curso livre e tudo mais, ou um curso mais curto. Enfim, tem N áreas aí no mercado, certo?
O grande ponto é esse. Então você compara. E essas pessoas que vão se dedicar e trabalhar pra caramba ainda, não vão ganhar tanto dinheiro ainda quanto vários outros que estão ganhando em redes sociais e às vezes fazendo coisas mais simples, para não dizer coisas fúteis. Tem várias coisas fúteis de fato acontecendo, mas que tá dando dinheiro. Então grava um videozinho aqui, tira uma fotinha ali com a roupinha tal, foi na festa, fez uma bagunça, empinou a moto, fez não sei o que. Pum, deu dinheiro, maravilha. Então para que eu vou trabalhar? Por que eu vou estudar, né? Vem essas reflexões nos mais jovens. Então é complicado comparar. Imagina que tem vários influenciadores aí que ganham 10, 15, 30, 50 mil e nem tô falando dos top influenciadores, né? Aqueles que são mais conhecidos e tudo mais. Não, vários simples que você nem conhece tanto aí tiram de 10 a 50 mil reais, tá? Então você imagina a molecada. Eles querem é dinheiro e farra, certo? Poucos vão ser aqueles que vão mergulhar nos estudos e às vezes estudar coisas difíceis. Poucos vão querer se dedicar, por exemplo, para, sei lá, participar de uma competição de matemática. Isso vai falar, ó, coisa chata do caramba, certo? Então poucos vão se dedicar para isso. Poucos vão querer participar de uma competição, sei lá, de mecatrônica, de robô, de programação, de um monte de coisa, né? Que tem ali as competições, as brincadeiras ali, mas que é para você desenvolver, de certa forma, várias habilidades, vários conhecimentos. Mas é isso. Então você imagina, muita gente tendo essa possibilidade de ganhar dinheiro. Não vamos chamar só de fácil, porque tem o esforço ali. Você vai ter que, às vezes, planejar conteúdo, vai ter que criar constantemente, tem desgaste psicológico dessa galera que cria conteúdo. Então, não vou falar que é simples. Eu mesmo crio conteúdo e eu sei o quão desgastante é você pensar em conteúdo o tempo todo. Isso cansa, certo? Essa galera também se desgasta. Vários aí deixam de fazer depois de um tempo, ganharam dinheiro, mas começam a cansar, outros trocam, enfim, mas tem uma galera que segue. O ponto é isso, então você imagina o jovem. Aí você ainda traz a questão de artistas, de atletas e de tudo mais, principalmente no Brasil, falando em termos de jogadores, né? Jogadores de futebol. Um monte quer ser jogador. Por quê? É fama, dinheiro, poder, questão de mulheres, né? Então muitos jogadores atraem isso. Então um monte de coisa. Você pensa, a molecada vai querer estudar ou vai querer seguir por outros caminhos? Problema nenhum seguir para os esportes. Eu mesmo gosto bastante de esportes. Problema nenhum ser um jogador de futebol. Só que quantos jogadores você conhece que também estudam junto com a questão do esporte, né? Quantos você conhece que mesmo ali, depois de evoluído no esporte, volta a estudar, ou mesmo depois que abandonou o esporte, volta a estudar de uma forma séria? Você sabe que menos, né? Justamente porque é muito mais fácil você conseguir o dinheiro da outra forma. Então, vão muito pela questão do dinheiro. Então, esse é o grande ponto. Isso já deve estar acontecendo, já está acontecendo bastante. Você pega influenciadores e você vai ver que muita gente quer ser influenciador hoje, né? O chamado influenciador, dê o nome que quiser. Então, de fato, é uma concorrência complicada. Como é que eu vou falar para esse jovem que ele não deve fazer aquilo, que é muito mais interessante ele se matar de estudar, ele fazer alguma coisa para ser diferente? Não que ele não possa criar conteúdo, ele pode ser um advogado que cria conteúdo. Mas como que eu vou falar para ele, vai estudar 4, 5 anos, 6 anos aí, né? Direito, engenharia, medicina, 9 anos e tudo mais, vai estudar isso aí e depois você vai ter os frutos. Então, como que eu vou falar isso para a molecada? É difícil. Então a gente está tendo essa concorrência, vamos dizer assim. A gente vai ter que pensar em caminhos. Eu tenho as respostas? Não, ou pelo menos não todas. Algumas a gente pode pensar. E como pais, você vai ter que se preocupar também. Então são coisas para a gente refletir já a vários pontos, certo? Então você começa a perceber aqui que daqui para frente vai ser complicado, vai ter muito desafio aí para a gente, e não só para molecada. Pensa para todo mundo, para os adultos e tudo mais, né? Tá cheio de adulto também criando conteúdo fútil ou mesmo querendo abandonar várias coisas só para ficar nessa parte de criação de conteúdo. Então, quantos vão querer se dedicar e tudo mais? Então, é um tema complicado, porque querendo ou não, o dinheiro envolve nossas vidas. Então a gente vai analisando onde a gente consegue dinheiro de certa forma e a gente fala, bom, aqui é fácil, então eu vou por aqui e ainda me dá mais retorno. Então, muita gente vai pensando dessa forma, né? Enfim, então é uma coisa complicada que a gente vai ter que analisar.
com o tempo e também se observar, né? A gente mais velho até consegue refletir mais sobre isso, os mais jovens é mais complicado. Então agora, como pais e como professores, aí a gente vai ter que pensar junto o que a gente consegue trazer de ideias para incentivar essa galera a estudar, a desenvolver várias faculdades aí e não querer abandonar as coisas só para virar influenciador e tal, né? Difícil, bem difícil. Até como reter esses jovens aí na sala de aula, né? Como reter a atenção desses jovens. Inclusive, vários professores mandam mensagem e participam aí de comentários por aí pela internet falando exatamente disso. Como que eles vão fazer isso se está muito difícil, né? Até com a questão da tecnologia, tá ali com o celular em sala de aula, tá ali com o tablet e tal. Como que vai fazer isso? Bom, algumas ideias que a gente pode pensar. Primeiro, as aulas têm que parar de ser chata como era antes. Certo? Eu mesmo, na época que ia à escola, tinha um monte de aula chata e, de certa forma, inútil para a realidade daquele adolescente. Na realidade dele, ele não usa nada daquilo, então, ou pelo menos não do jeito que era ensinado. E aí o que acontece? Fica desinteressante. Então a gente tem que trazer informações para a realidade daquele jovem. Qual é a realidade dele? Depende, né? Depende de onde mora, depende da idade, depende de um monte de coisa. Você vai ter que olhar ali e ver o que você consegue trazer de informação que seja mais palpável e mais real para ele, certo? Se você, sei lá, vamos pensar aqui uma coisa bem maluca, pensando agora mesmo, nem planejei essa ideia, mas sei lá, vamos pegar ali, galera gosta de futebol. Você consegue falar de física junto com o futebol. Então você vai falar como você vai estruturar, né? Primeiro, você pode falar um pouco de como é feita a bola, a velocidade, como calcula e tudo mais. Pode usar tecnologia, né? Tecnologia calcula a velocidade da bola, a velocidade dos atletas, velocidade e também a movimentação deles. Tem várias coisas que até passam na TV, né? Isso sendo feito, mas não por trás, né? Como é feito. Então são ideias que você vai trazendo. Você consegue trazer a tecnologia para eles. Muitos vão se interessar também por isso. Você consegue trazer informações para eles, para o dia a dia deles, por exemplo, de uma alimentação saudável. Por quê? Porque muitos ali querem virar atleta ou querem, sei lá, tá na fase de querer ficar bonito e tudo mais. Então, homens e mulheres, você consegue trazer informações mais palpáveis, aí você vai falar mais de alimentos, mais profundamente, você consegue trazer isso, de repente, sei lá, para uma aula de biologia, uma aula de educação física um pouco mais profunda, né, de não só fazer o exercício. Enfim, coisas que você vai ter que pensar para a sua realidade, se você é professor ou mesmo se você é pai, tem filhos aí, o que você vai conseguir deixar de interessante para eles. Até para eles quererem largar o celular naquele momento que está tendo. Pô, a aula tá super legal, tá interessante, tá dinâmica, a gente está trazendo bate-papo, cada um opina da sua realidade. Eles gostam mais. Agora, deixa a aula como era antes, um porre, que você vai ver que aí eles somem, a atenção deles somem mesmo e vai ser cada vez pior, porque realmente não era legal. A gente aguentava meio que porque era obrigado. Agora que tem mais coisas que roubam a nossa atenção, a gente vai aguentar menos ainda as aulas chatas. Então a gente vai ter que pensar muito sobre isso. E também mostrar caminhos de como determinados profissionais podem crescer na vida, em termos materiais mesmo, de carreira e tal, para tornar interessante essa realidade deles. Senão eles vão olhar e falar, cara, prefiro só ser influenciador mesmo, ganhar dinheiro, cantar uma musiquinha ali de qualquer jeito e acabou, sabe? Vai me dar dinheiro e já era, é o que eu quero. Dinheiro, poder, fama, essas coisas. Então, se essa mentalidade for sempre perpetuada por aí, vai ficar difícil mesmo, né? Então, a ideia é a gente tentar trazer outra mentalidade, outros valores aí. E nem tudo vai ser pautado só em dinheiro, mas a gente vai ter que trazer também a questão do dinheiro, do crescimento profissional, do poder de fama, porque de certa forma é o que eles estão interessados no momento. E como a gente traz uma outra pincelada também de valores mais profundos para essa galera que está vivendo muito mais na superfície, é muito mais fácil eles terem a atenção roubada. Então, de fato, é um tema complicado, mas que se a gente não refletir e não procurar trazer conteúdos
interessantes para ele em sala de aula. E isso é um papel não só do professor, tá? É o papel da escola, é papel do diretor, é papel do MEC, que está fazendo às vezes umas coisas ridículas aí, né? Que obriga as pessoas a estudarem coisas que não faz o menor sentido, enfraquece as escolas e tudo mais. Então tem o MEC que precisa ser evoluído, tem o Ministério da Educação ali, tem um monte de coisa que precisa ser evoluído também chegando nas escolas, o que as escolas podem fazer, os diretores, coordenadores, professores, e também o papel dos alunos. Os alunos também têm uma capacidade de refletir se essa informação chegar para ele de uma forma bacana, né? Eles não são tapados, eles conseguem refletir sim. Então, se você é professor, se você é pai, é diretor, pode trazer esse papo também com eles e ver como que vocês conseguem contribuir de alguma forma. Todos nós temos que tentar contribuir de alguma forma para mudar esse cenário, porque senão vai ficar cada vez pior mesmo. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, temos esse gráfico que hoje passamos aí. Temos mais não leitores de livros do que leitores. Então, a coisa também ficou complicada. E aí entra outro ponto, né? Porque rede social também é conteúdo rápido. Então, eles não estão mais acostumados, e não querem se acostumar a ler coisas um pouco mais profundas que você precisa ler para entender todo o contexto, certo? Pensa num livro, quantas palavras vai ter. Agora pensa numa rede social. Você pode colocar ali 2.000 palavras, 2.000 caracteres, esse tipo de coisa. Acabou. Num artigo, por exemplo, um artigo de 2.000 palavras num blog já é considerado um tanto grande. Muitos não vão ler. Então você imagina num TikTok, num Instagram da vida. Mal vai ter texto, normalmente curto. Então a galera está acostumando a ler muito menos. Isso é um grande problema, né? Mas enfim, então como que a gente transforma isso? Como que a gente melhora isso? A gente vai ter que pensar em várias vias, porque não tem uma solução só, mas também se a gente não fizer nada, as redes sociais e a internet vai abocanhar a atenção dessa galera, porque as redes sociais são moldadas para roubar a atenção do público. Isso é feito, eles têm profissionais voltados para entender o psicológico justamente para isso, para desenhar todo o software, toda a engenharia por trás daquilo, para roubar a atenção da galera, não só dos jovens, mas de qualquer um que usar, certo? Então a gente vai ter que estar muito mais ligado, mais atento e tentar trazer outras coisas também para não deixar só dessa forma. Então é um assunto bem delicado, que isso vai exigir muito debate, muita troca de ideia aí, porque cada um consegue às vezes trazer informações interessantes que o outro não pensou. Então até deixo aberto aí para vocês contribuírem, podem deixar nos comentários, se tiver algum educador aí, algum professor, algum diretor, alguma coisa do tipo, que gostaria de bater um papo, fico à disposição aí para a gente de repente fazer uma live, conversar e tal, para a gente ver o que a gente traz de conteúdo relevante aí para a galera, o que a gente pode ajudar nessa transformação, tá bom? Então não vou postergar ainda mais esse vídeo, porque já tem bastante informação aí e fica um tanto cansativo, mas é isso, é um tema longo, mas que podem surgir várias ideias aí, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!